Você sabe o que são red flags relacionados à dor na coluna? Nesse vídeo a gente vai explicar isso. Red flags, ou na tradução literal, bandeiras vermelhas, eles são na verdade sinais de alarme que aquela dor na coluna ela pode estar apresentando uma causa um pouquinho mais grave e que precisa ser avaliado rapidamente. Eventualmente, a dor na coluna pode ter como causas principais, geralmente, são causas benignas. Por exemplo, uma artrose, uma hérnia de disco sem compressão dos nervos, ou uma sobrecarga mecânica, ou um estiramento muscular. Mas existem situações em que a dor na coluna está relacionada a doenças mais graves. Por exemplo, uma fratura, um tumor, uma infecção, ou até mesmo uma hérnia de disco que esteja comprimindo o nervo, certo? E gerando algum sintoma. Então vamos lá, quais são as características, os red flags relacionados à dor na coluna? Primeiro deles, extremos de idade. Se você começou a ter dor na coluna e você tem mais de 55 anos ou é criança, tem que investigar, tá? Não é comum começar essas dores do nada nesses extremos de idade. Não caia naquela característica comum que o pessoal fala, não, idoso tem dor em tudo quanto é lugar. Não, se começou a ter dor na coluna do nada, precisa investigar. Ou que criança está fantasiando e que não é verdade. Não, se a criança começou a reclamar que deve ter alguma dor na coluna, investigue. Pode ter alguma doença grave relacionada a isso. Segunda característica, se você teve alguma história de trauma, se você teve alguma pancada na coluna, ou até mesmo um mau jeito, eu levantei rapidamente um objeto do chão, carreguei um peso muito rápido e eu comecei a ter dor na coluna, precisa investigar. Pode ter acontecido alguma fratura ou até mesmo alguma hérnia de disco traumática, uma hérnia de disco aguda. Terceiro red flags, se eu tenho osteoporose ou eu tomo alguma medicação que aumenta o risco de eu desenvolver osteoporose, por exemplo, se eu uso cronicamente corticoide em doses altas, o risco de desenvolver osteoporose é muito grave. E às vezes o diagnóstico vem com uma fratura na coluna, e isso é relativamente comum. Ou alguns tipos de anticonvulsivantes também podem gerar ou aumentar o risco da osteoporose, certo? Então, se você tiver osteoporose e começou a ter dor na coluna, precisa de avaliação. Quarto red flags, esse aqui é bem importante, pessoal. Se você já tem alguma história de câncer prévio, ou você está perdendo peso sem saber por quê, ou seja, eu estou perdendo peso, perder peso é muito bom, pessoal, mas perder peso sem estar fazendo dieta, sem estar fazendo exercício, alguma coisa estranha tem, A coluna não é um sítio comum do tumor nascer ali, exceto um tipo específico que é o mieloma múltiplo, que é muito frequente em idosos, Mas esse também não é o mais frequente é metástases. Ou seja, é um tumor que vem de um outro lugar. E aí, caracteristicamente, o paciente já tem uma história prévia de tumor, ou você já diagnostica quando ele está um pouco avançado. E aí o paciente já está apresentando, por exemplo, perda de peso, anemia, algum outro sintoma que justifique uma investigação para uma neoplasia, certo? Agora, o quinto red flags, se você tem dor na coluna e começou a ter formigamento ou alteração de força, dificuldade, por exemplo, para segurar um objeto, você precisa investigar. Você pode estar tendo alguma patologia que esteja comprimindo os nervos. Pode ser uma hérnia de disco, pode ser até mesmo uma evolução de uma artrose, mas precisa investigar. Se tem déficit neurológico, você precisa investigar. Um sexto red flags que é muito importante também, pessoal, é o seguinte: se você tem dor na coluna e essa dor piora à noite, na verdade na hora que você está descansando essa dor é mais intensa, você precisa investigar. O habitual das dores benignas, das dores relacionadas a, vamos dizer assim, ao envelhecimento, é que essas dores melhoram no repouso e melhoram com aquelas medicações mais simples, por exemplo, um dipirona, um paracetamol, que no Brasil é super comum, Todo mundo vai na farmácia e pede uma medicação para dor nas costas. Se a dor que você tem não está melhorando com essas medicações ou não melhorou no repouso, procure ajuda médica, porque é importante avaliar outras causas que podem estar levando àquela dor, certo? Então, vamos recapitular aqui os red flags. Vamos lá. Primeiro deles, uma dor súbita em extremos de idade, em idosos e crianças. Uma dor na coluna relacionada a trauma, a pancada na coluna. Terceiro, uma dor na coluna relacionada à osteoporose ou alguma medicação que possa acelerar o processo de osteoporose. Quarto, uma dor na coluna que possa estar relacionada a alguma fraqueza no corpo ou alteração de sensibilidade, o famoso quadro neurológico. Se isso estiver acontecendo, precisa de avaliação.
Quinta, se você tem uma dor na coluna e já teve alguma história prévia de câncer, ou está perdendo peso sem saber por quê, está com anemia, precisa investigar também, certo? E um outro red flags é se a sua dor não está melhorando com aquilo que é habitual, que é o repouso ou alguma medicação mais simples. Essa dor precisa ser investigada, certo? Eu espero que isso elucide um pouquinho para vocês como que a gente deve analisar e ter cuidado com a dor da coluna e, caso necessário, não deixe de agendar uma consulta, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!